Dando continuidade ao estudo da segunda lei de Mendel, dessa vez, então, analisando o exemplo das cristas das galinhas, que é um caso de interação gênica, tá? Interação entre dois genes. Então, no material que o professor disponibilizou em PDF para vocês, o professor coloca uma explicação sobre a interação gênica nas cristas das galinhas. Né? Então, aqui embaixo vocês têm um desenho sobre o formato das cristas das galinhas. Né? Nós temos esse tipo de crista aqui, que é chamada de crista rosa. Esse outro exemplo de crista aqui em cima, que é a crista ervilha. Essa crista aqui, que é a mais conhecida de todos, é a crista simples, e essa crista pequenininha aqui é chamada de crista nós. Então, eu tenho crista rosa, ervilha, simples e nós. Com relação ao genótipo delas, né? A crista rosa, ela tem esse nome rosa, ele tem a presença de pelo menos um gene errão, como vocês estão vendo ali. Tendo um gene errão e o recessivo exínio, condiciona a crista rosa. Já a crista ervilha é exatamente o contrário. A crista ervilha, ela tem que ter pelo menos um exão, né, dominante, e errinho. R para rosa, E para ervilha. Se tem um R dominante e dois Ezinhos, o rosa, aparece a crista rosa. Se tem um E dominante e dois Rzinhos, aparece a crista ervilha. Já a crista nós, que é aquela pequenininha, né, que está ali embaixo, é a interação de um gene errão com um gene exão. Quando junta um dominante do rosa e um dominante da ervilha, vai nascer a crista nós. Já a crista simples, ela vai ser a recessiva de todos, vai ser o errinho, Ezinho. Tá? Veja que na hora de representar o genótipo, você pode tanto colocar, né, errão, exão, colocar o R na frente do E, né? Ou então você pode colocar também exão, errão, colocar o R, então, depois. Isso não vai fazer diferença, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é de colocar sempre o dominante na frente, para vocês terem que ver quem é o dominante e quem é o recessivo, tá? Porque é isso que vai influenciar no resultado. Então, aqui, né, acompanhando o mesmo raciocínio da segunda lei de Mendel com os exemplos da ervilha, a explicação da crista da galinha. Né? Então, aqui nós temos uma geração parental cruzando uma crista rosa, então é rão, tá vendo? Com uma crista ervilha, que no caso a ervilha vai ter um exão. Né? Então, formou então esse tipo de espermatozoide, esse tipo de ovócito, fecundou, nasceu 100% nós. Errão, errinho, exão, ezinho, heterozigoto, na F1. Fazendo a autofecundação, né? Fazendo ali uma autofecundação, não. Fazendo um cruzamento de crista nós com crista nós para nascer a F2, né? Que é isso daqui que o professor vai explicar agora na lousa, né? Vamos interromper aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, fazendo o cruzamento entre heterozigotos, tá? Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar... Qual foi a letra que eu estava usando ali no começo? O errão primeiro, né? Então, eu vou colocar o errão primeiro. Cruzando um errão, errinho, exão, ezinho, cruzado com um errão, errinho, exão, ezinho. Dois heterozigotos. Crista nós. Por que eu sei que é nós? Porque tem a presença de um errão junto com um exão.
Tem a presença do dominante para rosa e o dominante para ervilha junto, formam outro tipo de crista. Lembra no vídeo anterior qual é o primeiro passo para iniciar o cruzamento? Separar os gametas. Sempre começo dessa maneira. Pego, então, um errão com um ezão. Forma aqui. Errão, ezão. Vocês vão fazendo isso no caderno. Um errão com um ezinho. Forma um errão, ezinho. Um errinho com um ezão. Forma um espermatozoide, errinho, ezão. Um errinho com um ezinho forma um espermatozoide, errinho, ezinho. Faço a mesma coisa agora para o indivíduo do outro sexo. Um errão com um ezão, sempre pega uma letra de cada, tá? Errão, ezão. Errão com um ezinho. Forma um ovócito, errão, ezinho. Errinho com ezão. Forma um ovócito, errinho, ezão. Errinho com ezinho. Forma um ovócito, errinho, ezinho. Fiz a primeira parte, separei os gametas. Na lei, se são duas características, forma 4 gametas aqui, 4 gametas aqui. Segunda parte, realizar o cruzamento. Vamos lá. Esse espermatozoide fecundando com esse ovócito. Errão, errão, ezão, ezão. Esse espermatozoide com esse ovócito. Errão, errão, ezão, ezinho. Errão, errinho, ezão, ezão. Errão, errinho, ezão, ezinho. O de baixo. Errão, errão, ezão, ezinho. Errão, errão, ezinho, ezinho. Ó, aqui já não nasceu, já não teve o ezão. Errão, errinho, ezão, ezinho. Errão, errinho, ezinho, ezinho. Errão, errinho, ezão, ezão. Errão, errinho, ezão, ezinho. Errinho, errinho, ezão, ezão. Errinho, errinho, ezão, ezinho. Errão, errinho, ezão, ezinho. Errão, errinho, ezinho, ezinho. Errinho, errinho, ezão, ezinho. Errinho, errinho, ezinho, ezinho. Fiz a segunda parte do que é o cruzamento. Vem agora a terceira parte, que é a parte mais importante, que é a interpretação do cruzamento. Então, vamos lá. Eu preciso ver, então, quantas cristas do tipo nós nasceu. Lembrando que o nós precisa ter um errão, pelo menos, com um ezão. Combinado, né? Um errão com um ezão, tá? Então, vamos verificar aqui. Aqui eu tenho um errão e um ezão. 2, 3, 4. Aqui também eu tenho 5. Aqui não, porque eu não tenho ezão. 6. Aqui também 7, 8. Aqui não, porque eu não tenho errão. Aqui eu não tenho errão. Aqui 9 e somente esse. Eu tenho a proporção de 9 para 16 crista nós. Vou agora para a crista rosa. A crista rosa, lembrando, né? Ele tem que ter um errão de rosa dominante e ezinho, ezinho. Não pode ter dominante aqui no ezinho. Esse seria a condição de crista rosa. Eu tenho, vou fazer em vermelho. Aqui, errão com 2 ezinho. Aqui também, errão com 2 ezinho. E aqui embaixo, um errão com 2 ezinho. Aqui eu não tenho errão, só esses 3.
Eu tenho a proporção de 3 para 16, crista rosa. Analisando agora, crista ervilha. Para nascer a crista ervilha, do tipo ervilha, eu vou ter que ter errinho, errinho e pelo menos um esão. O recessivo para rosa e um dominante, o E de ervilha, né? Um dominante, o E. Eu tenho aqui um caso, errinho, errinho com um esão, aqui outro, e só esses três. 3 para 16, crista ervilha. E por último, a crista simples, que é o recessivo. Então, a crista simples é o errinho, errinho, ezinho, ezinho, os dois recessivos. E eu tenho somente um caso, né, dessas 16 possibilidades, eu tenho somente um caso, né, 1 para 16 de ervilha simples. Cruzei dois heterozigotos. Na segunda lei de Mendel, tenho a proporção clássica de 9 para 3 para 3 para 1. 9 nós, 3 rosa, 3 ervilha e uma simples. Dá o total de 16. Ok? Pessoal, lembrando que o professor, né, comentou que a segunda lei de Mendel, ela se aplica para duas ou mais características. O que o professor vai cobrar na prova vão ser apenas análise de duas características, tá? Depois, lá no exercício, na lista, acho que lá no final da lista de exercício, o professor coloca situações de genótipos de cristas de galinha, diferente disso daqui, para vocês fazerem o cruzamento e a interpretação dos resultados. Mas agora, o professor quer mostrar para vocês, por questão de curiosidade, tá? Porque não vai cair isso na prova, mas como seria se eu tivesse 3 características ao mesmo tempo, tá? Que é o caso de trihibridismo. Trihibridismo. E aqui embaixo, olha só. Então, né, lembrando que a segunda lei de Mendel se aplica a duas ou mais características. Pode ser 3, pode ser 4 e assim por diante. Então, se a gente observar aqui do lado, né, eu tenho, em vez de ter duas letras, o errão e o esão, eu tenho o errão, o esão e mais uma terceira letra. Né? Então, eu posso ter aqui, no total, como eu tenho 3 genes aqui, né, trihibridismo, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gametas diferentes. Então, no caso do monohibridismo, que é a primeira lei de Mendel, tem 2 tipos de gametas. Ou ele era azão, ou ele era azinho. E aí, quando eu fazia o quadro de Punnett lá, tinha 4 possibilidades. Cruzava 2 heterozigotos, 3 para 1. Por isso, 4 possibilidades. 3 para 1. No caso do dihibridismo, que a gente viu na segunda lei de Mendel, são 4 possíveis gametas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 4 possíveis gametas, 16 possibilidades. E quando eu cruzo 2 heterozigotos, proporção clássica, 9 para 3 para 3 para 1. No caso, se eu coloco mais uma característica, 3, eu vou ter, então, 8 gametas, eu não vou ter mais 4. Eu vou ter 8 gametas, conforme o professor está mostrando aqui. Azão, bezão, cesão, azão, bezão, cezinho, azão, bezinho, cesão, azão, bezinho, cezinho. E a mesma coisa com o azinho aqui, tá? Então, no caso do trihibridismo, que também é a segunda lei de Mendel, porque a segunda lei de Mendel se aplica a 2 ou mais características, eu vou ter 8 possíveis gametas e o quadro de Punnett com 64 possibilidades, como eu estou mostrando aqui para vocês, nesse quadro aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vocês têm, então, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gametas. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gametas também, né? No caso de 2 heterozigotos, né? E fazendo o cruzamento dessas 64 possibilidades, eu vou ter, então, vocês estão observando ali, que eu tenho a proporção de
27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Eu tenho 27 possibilidades de ter um Azão, um Bzão com um Czão combinado, que é esse em vermelho. 9 possibilidades desse amarelo meio laranjado aqui. Mais 9 possibilidades desse outro aqui, que é um pouco esverdeado, esse aqui. Mais 9 possibilidades desse azulzinho, sei lá que cor que é esse azulzinho aí, né? Aí eu tenho 3 possibilidades de ter esse verdinho aqui, ó. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui embaixo. Tá? Mais 3 possibilidades esse outro azulzinho aqui, ó. 1, 2, 3. Mais 3 possibilidades desse azul escuro. 1, 2, 3. E uma possibilidade, né, desse roxinho. Então, são exemplos para mostrar para vocês, né, que a segunda lei de Mendel, ela vale tanto para 2 ou mais genes. Então, tem o dihibridismo, são 2, que é esse que a gente está vendo, da ervilha e da crista de galinha. Se fosse trihibridismo, seria 3 características juntas. Tetrahibridismo, pentahibridismo, e aplica do mesmo jeito, tá bom? Pessoal, fazer exercícios agora, anotem tudo isso no caderno, anotem as suas dúvidas, porque nós vamos ter um dia especial somente para tirar dúvidas dos nossos exercícios. Manda ver aí qualquer dúvida, pergunta para o professor pelo WhatsApp.